Olá, sejam muito bem-vindos todos. Hoje nós vamos falar sobre a maternidade, sobre as mães. Então, maternidade, isso mexe conosco, mexe com você, mexe comigo, mexe com todo mundo. Então, meus queridos, minhas queridas, hoje nós vamos falar sobre a maternidade e sobre como tudo isso mexe com a mulher e como isso mexe com a família e como isso mexe com você. Ok? Maristela foi quem me falou desse lindo lugar aqui. Obrigado pela presença. Então é o seguinte, você pode observar na sua própria vida, desde que você era pequenininha, as meninas, a maioria, vamos dizer, brincavam de boneca, né? Eu me lembro aqui, Alice, desde 2 para 3 anos, ela já tinha uma tendência de querer pegar a boneca, né? De querer ficar. Eu me lembro também que uma vez ela já queria empurrar carrinho, pequenininhos assim, com 2 anos, e colocava uma bonequinha dentro. Recentemente ela fica brincando de colocar as bonequinhas para dormir. Ela dá banho nas bonecas, ela chama as bonecas de minhas filhas. Então, muitas meninas e muitas mulheres viveram esse sonho, essa fantasia, esse desejo de um dia ser mãe, de um dia gerarem uma criança, de um dia gestarem uma criança e de um dia se tornarem mãe. É um desejo natural da mulher. Não há nada de errado nisso e também não é, vamos dizer assim, algo que precise acontecer. Muitas mulheres não têm filhos. Algumas por opção. Eu tenho pacientes que desejaram não ter filhos. Tem uma até que ela decidiu fazer uma laqueadura para não ter filhos mesmo. E tem mulheres que têm essa necessidade, esse desejo de ter filhos, não conseguem engravidar. Tem um terceiro grupo que é aquelas que não planejavam engravidar e engravidam sem querer, se é que existe alguma coisa sem querer. E o quarto grupo é aquelas que querem engravidar e engravidam. Então, engravidar, a gravidez, ela acontece no momento particular da vida da mulher. Obrigado pelos likes, obrigado por compartilhar, se vocês quiserem, mandando esse aviãozinho aí para quem você acha que é mãe e está sendo muito mãe, né? Essa live hoje ela vai trazer um pouco de alívio para as mães que não sabem o que fazer com os filhos, para as mães que sofrem, né, por serem mãe, para as mães que não conseguem lidar com esse peso que é de obrigação, que é ser mãe. Ser mãe também é um peso. Para muita gente acaba sendo uma obrigação. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Nós estamos começando agora e é isso aí. Então, vamos lá. Ó, ser mãe, pelo que eu estou dizendo, é uma necessidade biológica. Sim, existe no reino animal as fêmeas que desejam, elas entram no cio e naquele momento que ela deseja no cio, todo o corpo dela funciona para ela engravidar. É uma necessidade. E o que acontece no reino animal quando uma fêmea engravida? Ela muda de comportamento. Então, uma mulher que ela vem seguindo a vida dela. Então, vamos pensar no grupo de mulheres que engravidaram planejando, querendo engravidar. Como eu disse, tem aquele grupo que não planejou, engravidou, tem quem quer e não consegue, tá certo? Então são situações bem diferentes, tá? Então, aquelas que desejaram engravidar e conseguiram engravidar, existe uma mudança muito grande no padrão hormonal. Existe o hormônio chamado progesterona, não por acaso ele chama progesterona. Pro é a favor de. Gesterona, gravidez. Então, é um hormônio que fundamentalmente ele age na mente da mulher
fazendo com que ela tenha esse comportamento maternal, que ela queira cuidar dos outros, que ela queira cuidar das pessoas. E aí passa a ser natural, uma necessidade dessa mulher cuidar. Eu coloquei como título da nossa live a função da mãe. A função da mãe. Então nós vamos começar falando da função da mãe no reino animal. A função da mãe no reino animal, primeiro gestar. Quando o filhote nasce, vamos pensar numa leoa, numa cachorra, numa ursa, enfim, nos mamíferos, tá? Ela vai proteger a cria, ela vai alimentar a cria, ela vai, vamos dizer assim, amar essa cria, estimular essa cria, e ela vai fazer com que essa cria aprenda nos próximos meses a se cuidar. Então o filhotinho vai crescer, vai começar a andar, vai continuar mamando da mamãe até uma hora que ele não mama mais. É natural, tem uma hora que o filhotinho, a mãe já não quer que a cachorra, a mamãe, por exemplo, ela tira os filhotes, ela morde porque não quer mais mamar, até porque eles têm dente, né? Mesma coisa acontece com os gatos, ela expele. Então, a função da mãe até aquele momento que era nutrir, não é mais nutrir. Ela vai cuidar, proteger, até que essa cria, esse filhotinho, consiga se cuidar sozinho. Então, mesma coisa pensando na função da mulher como mãe. Qual que é a função da mãe? Quando eu faço essa pergunta nos grupos, inevitavelmente a resposta vem: função da mãe é cuidar. É também e durante um curto período da vida. Então, se a função da mãe é cuidar, ela vai ser mãe sempre, o resto da vida. Ela vai ter que cuidar o resto da vida. E não é cuidar, ou não é só cuidar. Porque se for só cuidar, você não vai criar um ser, um ser, um filho, um outro ser. Você vai estar gerando uma dependência. Desculpa. Um ser que vai ficar dependente de você, tá? Então, nós vamos... inclusive aqui, a Cris mandou uma solicitação aí. No final eu vou abrir para as mulheres que quiserem fazer perguntas, a gente fazer perguntas ao vivo, tá? Para as mães que tiverem alguma dificuldade, algum assunto sobre essa questão da maternidade, da mamãe como uma função. Então, a função tem a função mãe e tem a função pai. A função mãe não é cuidar, como eu já disse. Então, o que é? É permitir que essa criança viva, sobreviva, aprenda a cuidar de si mesma, aprenda a se defender e depois siga sozinho para a vida. Simples assim, né? Então, se a função da mãe é fazer com que aquela pessoa aprenda a se cuidar, quanto menos ela fizer, mais a criança vai ter que fazer por si mesma. Então, assim, se uma criança cai no chão, está começando a andar, cai no chão, você vai lá e põe ela em pé, pergunta, está ajudando ou está tirando força? Muitas vezes está tirando força, porque se você chega perto e consegue ter a inteligência emocional de esperar e falar, levanta, filho, a criança vai levantar e ela vai falar, olha, eu consigo ter força de levantar sozinha. Então você está criando um filho para ter forças, para aprender a se cuidar, para aprender a se defender e depois ir para a vida. Então, criar um filho para esse filho ir para a vida é uma questão. Criar um filho para esse filho ficar sempre dependente da mãe, cuidando da mãe, voltada para a mãe, é uma outra coisa. Então aí você vai criar um ser que poderia e deveria ter uma independência como um ser qualquer, e não, ele vai ficar ligado, linkado com essa mãe, com esse cordão umbilical emocional o resto da vida. Então ele não vai sair da infância emocional e caminhar para a vida adulta emocional. Ele vai ficar dependente dessa mãe. E aí é um prejuízo para a mãe e é um prejuízo para o filho ou para a filha. Um outro aspecto que a gente vê muito nesses anos todos como médico e como
obstetra é uma mulher quando engravida, os conflitos que ela passa. Porque ela se sente insegura, ela se sente que não vai conseguir ser uma boa mãe, ou ela tem dúvidas, ela tem dúvida em relação ao parto, ela não sabe se vai... Nasce a criança, as dificuldades de amamentação às vezes são maiores do que as dificuldades do parto. Por quê? Porque a maternagem é um ato que exige daquela mulher um desprendimento, uma doação, um amor que dá. Né? Então, uma mãe que entra em vez de entrar na função de mãe, ela entra no papel de mãe, é uma comparação que eu faço como se fosse um médico que está em casa, sai do consultório, chega em casa e quer tratar todo mundo, que todo mundo chama ele, ô doutor. Em casa ele não é médico. Ou um militar que chega em casa e quer que os filhos batam a continência. Não, ali ele é pai. Então, assim, uma função é aquilo que você exerce temporariamente fazendo um serviço, prestando um serviço. Né? Ser professor é uma função. Você exerce na sala de aula, você ensina os seus alunos, aqueles alunos estão aprendendo, eles vão crescer, vão passar de ano e vão embora. E levam o seu conhecimento dentro deles e lá na frente eles vão até esquecer quem foi que ensinou aquilo para eles. Né? Se bem que eu acho que muita gente se lembra das primeiras professoras, porque a gente desenvolve um carinho. Né? Então, ser professor é uma função. Qual é a função do professor? Ensinar, transmitir conhecimento. Muito bem. Então, o professor dá o conhecimento, o aluno recebe. O que o aluno faz para devolver isso que ele recebeu do professor? Ele não faz nada. Ele pega esse conhecimento, vai para frente, se ele honra esse conhecimento, ele vai transmitir para outras pessoas. E aqui nós chegamos num ponto muito importante, que a maternidade, ela exige da mulher um fluxo de amor, uma doação, um desprendimento. Ela vai perder a individualidade dela, ela vai não ter mais tempo para ela vai acordar de noite para cuidar, ela vai entrar no banheiro de porta fechada ou de porta aberta e ela vai ter que fazer comida, a criança está chorando, uma série de coisas que, aliás, em muitas situações o pai ajuda, mas na maternidade, a maternagem, a função da mãe, tem coisas que só a mãe pode e sabe fazer. Então, a função da mãe, que é cuidar dessa criança, ensinar ela a ser independente, dar força para ela, preparar ela para a vida, acaba sendo algo que a mãe, muitas vezes, prepara essa criança para ficar perto da mãe, olhando para a mãe. E futuramente, quando essa mãe ficar velha, tem assim, olha minha filha, eu cuido de você agora, mas lá na frente você vai cuidar de mim de volta. Então cria uma troca que acaba prendendo essa filha de poder olhar para essa mãe, virar as costas e ir para a vida. Muitas mulheres hoje estão nessa situação. Estão presas à mãe, porque a mãe não entendeu que ser mãe é uma função passageira, ou seja, você vai ser mãe por um tempo. Mas, doutora Adailton, e se tem mãe que ela tem 70 anos e eu ainda chamo ela de mãe? Sim, mas ela é tipo assim, o professor que se aposentou, você encontra ele na rua, ô professor, está aposentado. Ele não é mais o seu professor, você honra ele como professor. Então minha mãe tá lá, né? Eu chamo ela de mãe, mas ela não está na função de mãe, entendeu? Ela não precisa ficar perguntando se eu estou levando guarda-chuva, se eu estou me alimentando direito, se eu estou tomando banho, se eu estou escovando o dente. Ela não precisa ficar dessas coisas, porque a mãe, dos primeiros 15 anos de vida, ela tem essa função primordial, ensinar a criança a cuidar de si mesma, a cuidar da vida, a ter higiene, a ter respeito pelos mais velhos, a comer, se cuidar. Então, esse cuidado, ele é essencial para a mãe. A questão é que as mães assumem esse papel com tanto, vamos dizer assim, vigor, que querem
ser perfeitas como mãe, que querem dar tudo para os filhos, facilitando tudo para os filhos. E quando você facilita demais, você tira força, você impede que seu filho desenvolva por si mesmo. Crianças que recebem muito têm mais dificuldade de descobrir as suas próprias forças. Então, ser mãe é uma função, é algo que a gente cumpre. Na natureza é bem isso. Você vê, por exemplo, eu estava falando dos leões, né? Numa alcateia de leões, quando a leoa engravida, ela tem o leão que vai cuidar, né? Ele pode ter uma ou duas fêmeas ou três, e aí essa fêmea vai engravidar desse leão. No começo, a leoa e o leão vão caçar para ela, e quando um leão caça, ele coloca em risco a própria vida. Esses leõezinhos vão mamar na mãe um certo tempo, depois param de mamar e vão comer a comida que os pais trazem. Como um passarinho, uma passarinha que traz a comida, põe no biquinho. Só que eles vão crescer, eles vão crescer, eles vão crescer. Chega uma hora, esse leão, com 3 anos, ele está adulto. Ele tem juba, né? E aí, quando ele tem juba, o leão chega e fala para ele, o pai, eu vou caçar para você, eu vou colocar a minha vida em risco para trazer comida para você, seu marmanjo, cai fora daqui. Você. E aí o leão faz a função de pai e coloca o filho na vida. Uma frase que nós falamos ontem, quando tivemos 2 Adailtons numa live, é a mãe traz o filho ao mundo. O pai coloca o filho, melhor, né? A mãe traz o filho à vida, a mãe dá à luz a criança e o pai coloca essa criança na vida. São 2 funções muito diferentes e são complementares. Uma não exclui a outra. Doutora Adailton, uma mãe consegue colocar o filho na vida? Não, é função do pai. Doutora Adailton, o pai consegue cuidar? Ele consegue, mas nunca vai ser como a mãe, né? Mas a gente, como eu disse, daqui a pouco eu vou abrir para vocês perguntarem e a gente vai poder fazer aqui umas mentorias ao vivo, tá? Terminando a questão da função mãe. Então, tem a hora que o leãozinho cresce, o pai expulsa, a mãe também, tá certo? Ela vai parar de amamentar, ela vai secar o leite dela e vai depois entrar no cio e vai ter uma outro filho. E aí, aquele leão que virou adulto, não vai mais olhar para a mamãe e para o papai dependendo. Ele não vai mais procurar segurança, ele não vai procurar aprender mais nada. O que ele tinha para aprender em 3 anos, ele aprende. E se não aprendeu, sorry, é assim a lei da vida. E vão para frente. Ok? Então, ser mãe é uma função e ela é passageira. E ela termina quando? Se a função da mãe é trazer o filho à vida, ensinar ele a se cuidar, a função do pai é colocar o filho na vida, quando esse filho vai para a vida, quando ele vira adulto, não como idade, tem filho com 38 anos que ainda é criança. Quando adulto, ele trabalha, ele se mantém, ele forma a sua família. Ele é adulto, já não é mais mãe, já não é mais pai. É só uma lembrança. É lembrança de mãe, lembrança de pai, porque não está mais na função de pai e de mãe. Às vezes os pais continuam dando retaguarda para os filhos durante muito tempo. E aí você cria essa coisa, principalmente no Brasil, Itália, esses países, Portugal, nesses países que são mais latinos mesmo, essa coisa de família. A gente não tem isso, por exemplo, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, vários lugares. Filho cresceu 16 anos, vai embora. Não fica com essa apegado a pai e mãe, porque são seres. Agora, se você para pensar espiritualmente como funciona, espiritualmente falando, um pai e uma mãe dão para um filho aquilo que ninguém mais pode dar, que é o processo de encarnação. Eles vão ter um corpo, uma vida e um espírito. Pronto. A partir daí, depois que nasce, vai indo, os pais vão diminuindo a responsabilidade e
como geradores dessa matéria, esse corpo material, eles perdem importância. A partir daí, esse é um ser que vai poder seguir a sua própria vida. Ok? Muito bem, isso que eu tinha falado para vocês, a nossa live ela é objetiva, é falar que a função de manhã é uma função passageira, né? Aí, ó, a comunicado aqui da Emily, que aqui assim, 16 anos os filhos saem de casa também. Por quê? É 16 anos, é vida adulta, vai trabalhar, vai ter sua própria vida, desconecta. Ah, meu filho me liga todo dia. Eu tinha uma paciente que ela estava casada há 6 anos e ela falava com a mamãe dela de 4 a 5 vezes por dia, que morava em outra cidade, por telefone. 6 anos. E eu perguntei, então ela casou? Não, não casou, tinha 2 filhos, mas não estava casada, ela estava ainda dentro do universo infantil, correspondendo às expectativas da mãe, né? Vamos ver aqui, ali. Separei, meu filho estava com 11 e o pai, a partir daí, nunca mais deu atenção. Hoje tem 22, mas tem dificuldade de claro, porque falta a função do pai, a função, ir para a vida, conquistar o mundo, conquistar a vida, trabalho, dinheiro e sexo. Essas 3 funções vêm da função pai. Trabalho, dinheiro e sexo. Isso quem traz é pai, né? Não vem da função materna, vem da função paterna. Vamos ver. Se eu pensar na minha filha, 16 anos, saindo de casa, vou dar a maior força, mas vou chorar muito. Sim. E aí entra todo vamos dizer assim, um conflito, né? Que ao mesmo tempo que a gente quer que vá, a gente quer estar perto. Mas se a gente cria para o mundo, a gente vai ficar feliz quando sai, entendeu? Então alguma parte dentro de você está querendo que essa criança te traga. Por quê? Porque ser mãe é muito bom, né? Faz muito bom. Bom, eu vou abrir então aqui para vocês. Quem tiver perguntas, vamos fazendo. O que faz quando falta a figura masculina, a figura do pai? Olha, é bastante complexo essa pergunta, porque hoje em dia no Brasil, mais de 5 milhões de crianças não têm o nome do pai no registro de nascimento. O pai, como falado, o pai pode morrer, os pais podem se separar e o pai mudar de país, pode ir. O pai pode ter abandonado essa mulher grávida, embora, isso acontece também, tá? Então, todas essas possibilidades acontecem. A questão e isso também faz parte do universo, de uma escolha inconsciente que algumas mulheres fazem. Então, é muito simples e é muito fácil eu cair num vitimismo e colocar assim, ele foi embora, como se eu não tivesse nada a ver com isso. Ela foi embora porque... Não. Então, eu escolho as pessoas, consciente ou inconscientemente, as pessoas com quem eu me conecto. Eu atraio esse tipo de pessoa. Então, algumas mulheres atraem homens que vão engravidar e vão embora, para deixar os filhos para elas. Que problema nisso? Nenhum. Desde que seja consciente e que uma hora você entre em contato com essa informação e aí sim você vê qual é a emoção que está por trás dela. Tá? Qual é a emoção que está por trás dela. Isso é muito importante. Bom, eu estou abrindo aqui para quem quiser entrar ao vivo, pedir aí e vão colocar você ao vivo, fazer e tá uma conversa ao vivo, tá? Não sou culpada. Não existe culpado, viu, Ângela? 40 anos e me culpo pela separação. Não. Não existe culpados. A gente fala na constelação em responsabilidade. Nós somos responsáveis, sim, por aquilo que fazemos e a consequência dos nossos atos, eles permanecem, né? E afetam vidas e podem trazer prejuízo para as outras pessoas. Bom, tenho só uma filha, mas às vezes acho que filho é só de mãe. Não, filho não é só de mãe. Mãe não consegue gerar um filho sozinha. Você precisou de um homem, de uma relação, de um amor para gerar um filho. Ninguém gera filho sozinha, tá certo? Mesmo quando você usa uma doação de esperma, você precisa de um esperma para gerar um filho. Então, tem que ter o papel masculino. E aquela criança, ela está
ela está hum, ligada biologicamente àquele pai. Bom, eu estou vendo aqui que a Milene também entrou, pediu permissão. Eu não sei se vocês... Você está querendo falar, Mi? É isso? Eu tenho a Milene, tenho que mais? Tenho a Cris. Quem quer fazer uma pergunta direta, me manda um pedido de compartilhamento que eu vou trazer você ao vivo. Quando o pai morre, quem cumpre a função é um avô, é um tio, às vezes é um vizinho, é um professor, são os namorados que a mãe vai porventura alcance, mas normalmente é o avô que assume essa função. A função de pai ela pode ser realizada por qualquer pessoa. A função de professor pode ser realizada por qualquer outra pessoa. E você vai ter vários pais. Então uma criança que fica órfã, às vezes o irmão mais velho assume a função de pai, né? Ou uma irmã mais velha assume a função de mãe. Então é muito comum entre os irmãos um assumir função em relação ao outro, tá? Então isso faz com que a função de mãe não fique claro, porque a gente traz na pessoa, a gente personaliza aquilo que é uma função. O professor, ele pode ser muitos professores, você pode ter, não precisa ser um. Cada professor vai fazer algo. Então, a função de mãe, ela é feita às vezes pela avó. O pai às vezes faz função de mãe, o pai põe para naná, o pai dá banho, o pai... Função de mãe, sim, não é função de pai. Então, função de mãe, e vai fazer e assim por diante. A função de mãe, ela é realizada às vezes por uma, como eu disse, por uma tia, pela mãe da mãe, pela irmã mais velha, tá? Vamos lá. Quando um pai deixou de ser pai presente que era. Isso faz parte, isso é uma informação que tem a ver com essa mulher. É preciso olhar para isso com olhar como que essa mulher participa disso daí, Tati. Então, não é assim, ele foi porque ele quis. Tá bom, foi porque ele quis, mas existe uma parte que é nossa. Tudo que acontece com você, existe uma responsabilidade sua, uma participação sua. E existe uma emoção por trás dessa participação sua. E isso é que é o mais importante. Qual é a emoção que está por trás de cada fato que acontece nas nossas vidas? Outra, vamos fazer o que quando não existe a figura do pai? A mãe assume a função do pai para entregar o filho para a vida? Não dá. Não, a mãe não consegue fazer isso, porque não é parte do universo feminino ir para a vida, porque para a vida é um ato para fora, é um ato yang, entendeu? É um ato de luta, é um ato de conquista, e isso é função pai. Alguém vai fazer, algum masculino, como eu disse, pode ser às vezes nós temos guias, né? Nós temos pessoas que nos protegem, tem pessoas que nos ajudam na vida, às vezes surgem pessoas que nos dão oportunidades e nos dão conselhos, nos dão empurrões. Então, aí acontece esse ir para a vida. Mas sem a presença, sem a força, sem a energia do pai, a criança tende a ficar perto do universo da mãe, do universo infantil, do universo feminino, e ela vai ter menos energia para ir para a vida, para lidar com aquelas 3 variáveis que eu falei: dinheiro, trabalho e sexo. Essas 3 variáveis têm muito a ver com a função pai. Quando o pai e a filha têm o mesmo gênio, sempre bate de frente, como devo agir como mãe? Bom, Sandra, não tem que agir. Isso é uma coisa deles, eles que estão batendo. Isso é entre eles. O que você tem que olhar, simplesmente observar, sem tomar partido e, principalmente, não ficar do lado da filha. Tá? Se eu fosse falar para você escolher um lado, aí escolhe o lado do pai. Mesmo que ele fale uma coisa oposto do que você pensa, sente, você discorda dele, fica do lado dele que você vai estar ajudando a sua filha, porque ela vai saber que o pai é o pai e que ele tem o direito de pensar diferente da mãe e que você apoia o pai, porque se não fosse o pai, a filha não existia. Quem veio primeiro? O pai. Então, fica do lado do pai que você vai estar ajudando mais a sua filha do que defender a sua filha contra o pai. Isso você está criando um problema
na mente da criança, do filho, da filha, pensando que a mãe não ama o pai. Porque uma mãe que se coloca do lado da filha contra o pai, não ama o pai. E ela vai guardar essa informação: minha mãe não ama meu pai. Ok? Vamos lá, outra aqui. E quando o pai que sempre foi presente deixa de ser presente? O pai, ele pode estar em outro país, em outra cidade, à distância. O pai, o amor de pai, a função de pai é dando uma retaguarda distante, não é abraçando o presente. Isso é função mãe. Função pai é outra, é diferente da função mãe. Mãe é colo, segurança, é abraço, é carinho. O pai é diferente, tá? E a mãe passa a ser mais importante para a criança, e isso me preocupa. Sim, passa a ser mais importante, até porque na nossa legislação, e é muito natural, em separações os filhos ficarem com as mães. Mas existem muitas situações em que eu oriento, eu sugiro deixar o filho com o pai. Depende da idade, depende do sexo do filho e depende da situação. Mas é muito bom para o pai também receber essa criança, esse filho, essa filha e ficar com ele durante um tempo, quando existe a separação. E aí é um desafio para o casal que se separou trabalhar essa separação de uma maneira a mais amorosa possível, né? Porque para os filhos, os pais nunca vão se separar. Porque ele é metade pai e metade mãe. Então você e o pai da criança estão casados na criança. E eles têm vocês dois dentro. Não tem como separar, pegar uma faca e cortar na metade. Então dentro da criança, pai e mãe estão sempre juntos. Aqui. Como fazer a melhor influência para a vida adulta dos filhos? Porque a intenção dos pais é sempre positiva. A intenção é positiva, mas intenção positiva não ajuda, viu? Tem até um ditado que diz isso, né? De boa intenção o inferno está cheio. Então, por quê? Porque boa intenção é segundo o meu critério. Às vezes uma boa intenção de uma mãe querer ajudar um filho contra o pai, ou o pai está punindo ou está disciplinando a criança, tá? E a mãe vai lá, não faz isso. Cortou a função pai, está afastando esse pai. Esse pai vai, o que ele sente? Não tem importância aqui, eu não valho nada aqui mesmo, o que eu vou ficar insistindo? Eu vou embora daqui, né? Não consigo ser o pai que eu posso, na hora que eu vou fazer as coisas do meu jeito, contrario a da mãe, a mãe não deixa ser, ele tenta uma vez, duas vezes, três vezes, tem uma hora que ele fala, quer saber? Entende? Então assim, ir para a vida adulta é necessário ter um pai e uma mãe dentro, equalizados, aceitos, amados e nos seus lugares, lá atrás, e deixar para trás. Então, ter uma mãe e um pai saudáveis dentro de si é o trabalho que todos nós temos. É o grande trabalho que eu tive que fazer na minha vida, com 50 anos, com a ajuda da constelação familiar sistêmica, encontrar, tomar meu pai e minha mãe de um modo saudável e de um modo que me trouxesse força para eu ir para a vida adulta. Então assim, você foi para a vida adulta com 50 anos? Ainda estou indo. Ainda tem desafios, muitos desafios, né? Tomar pai e mãe é até o último dia da vida. Não para, é um processo que cresce. Quanto mais você toma do pai e da mãe, então se você tem um pai e uma mãe que estão ainda nessa dimensão, aproveita para você estar tomando esse pai e essa mãe. Porque você só vai conseguir ser uma mãe saudável se você tomar a sua mãe. O problema é que muitas mulheres não tomam as suas mães, têm um filho e não consegue ser a mãe, não consegue fazer com que aquele filho aceite, porque ela também não aceitou a mãe dela. Então aí fica uma sequência, vai acumulando. Então o grande desafio é a mãe tomar a mãe dela, tomar o pai dela, tomar o masculino, ela vai respeitar o pai da criança e vai sentir que ele tem o mesmo valor para o filho do que ela. Que ela não é mais importante. A mãe não é mais importante para o filho. Ela é nos primeiros 7 anos. Depois é o pai. Dos 7 aos 15 é o pai. E depois dos 15 os dois.
São iguais. Então, nos primeiros 7 anos, a mãe é mais importante? Sim, sem dúvida. A criança está amamentando, está tomando banho, está aprendendo, escovar dente, a mãe está ali. O pai está mais longe. Depois dos 7 aos 15 é o pai. É a hora de uma mãe deixar. Ah, minha filha tem 9 anos. Larga final de semana, sexta-feira, vai embora, viaja, você deixa ela lá com o pai. Ah, ele não sabe o que sabe. Se não souber, aprende. Tá? Os dois vão aprender, vão se virar. Entende? Então, assim, é importante. Ah, aqui, a Cris, quando o pai trabalha em outra cidade, a mãe fica sobrecarregada em 2 funções. Mas é necessário a mãe ter essa função? Ok? E quando o pai estiver presente, entrega para ele? Olha, a função, sim, uma mãe pode fazer função pai quando o pai é ausente? Pode, a função, mas nunca vai conseguir ser um pai totalmente. Então, o pai está trabalhando fora de segunda a sexta-feira, só vem na sexta-noite, fica final de semana. É uma contingência de um momento. Né? Quando ele está presente, deixa toda a função pai para ele, não entra. Mas ele estando fora, você vai ter que, de alguma maneira, colocar disciplina, colocar horários, colocar algumas exigências que são normalmente ligadas à função pai. Tá? Então, é uma situação normalmente passageira, tá? O pai distante. Diferente de casais separados, que a criança fica com a mãe durante a semana, encontra o pai em um final de semana, ou dorme na casa do pai, dorme na casa da mãe, e aí fica uma situação um pouco mais complexa, porque é muito difícil essa mãe não falar nada do pai e esse pai não falar nada da mãe. Então, essas informações entram em choque na cabeça da criança. Né? Como que eu vou amar o meu pai e minha mãe igual se eles não se amam? É meio complicado. Vamos seguir para a próxima. Que interessante. Obrigado. Legislação tal é guarda compartilhada. Eu sei, Grazi, mas assim, compartilhada que significa que a criança está dividida. Na cabeça da criança, a criança não tem 2 pais separados. A criança tem pai e mãe juntos dentro dela, porque ela é fruto de um pai e uma mãe juntos. Então, os pais, você entende, a gente tem condição intelectual de entender o que é uma guarda compartilhada. Como é que fica na cabeça de uma criança de 3 anos, de 7 anos, que é guarda compartilhada? Quantas vezes a gente faz constelação e você vai ver que o bloqueio da criança, né, quando os pais se separaram, gera um bloqueio, um trauma na alma das crianças, a separação dos pais. E ela vai ficar buscando, será que foi por minha causa? Será que eu não consegui manter? Será que eu fui um problema na vida dos meus pais? Enfim. Quando a mãe exige mais, pode ocorrer da criança ficar confusa na própria sexualidade? Sim, porque quando a mãe exige mais a criança perto dela, ela vai ficar mais próxima do mundo feminino, tá? Então, isso, a criança vai ficar desbalançada, ela vai ficar com mais mãe do que pai dentro dela. E aí isso pode trazer um desbalanço. Porque pai e mãe deve idealmente estar equânimes, iguais, em importância dentro do filho. Dentro da cabeça da filha e do filho, pai e mãe são iguais. Mais alguma pergunta? Isso, vira uma cadeia. O que é tomar a mãe? Tomar a mãe é um processo um dos maiores desafios que nós temos na vida, viu, TT? Que é o seguinte. É você pensar na sua mãe e sentir profundamente que ela foi a mãe ideal para você. Que tudo que ela fez não faltou nada. Minha mãe trabalhava fora, eu via minha mãe só de noite. Ela fez de um jeito que foi. É você sentir, tá? Eu tô falando, você tá pensando, você pode até concordar. Mas sentir lá de dentro, você olhar para sua mãe e falar: nossa, essa é a melhor mãe para mim, essa foi a mãe ideal para mim, a mãe certa para mim. Quando você consegue sentir isso, não falar só, sentir que você não mudaria nada nela e que você só tem a agradecer a sua mãe. Não tem nada que se queixar.
que ela não te bateu demais, ela não foi muito dura com você, ela não te deu chinelada demais, ela não foi ausente, ela não foi nada disso. Ah, minha mãe foi muito dura. Tem várias. Então, tomar a mãe é essa experiência de você amar profundamente, sem julgar. E você, como um copo d'água, você toma a água, você não toma metade da água, uma parte da água, você toma ela inteira. A mãe, tem gente que pega a sua parte boa, daquilo que a mãe é ruim, a mãe não é bom, não vai, entendeu? Então, tomar a mãe é a mãe como um todo, é aceitar, tomar, engolir, amar. Ela e simplesmente na hora que você toma a sua mãe, você tem condição um dia de deixá-la para trás, deixá-la e seguir para a vida, com ela dentro de você. Esse é o processo de você sair do infantil e ir para o mundo adulto. Só vai para o mundo adulto quem toma a mãe e quem toma um pai. Tomar a mãe é um processo que leva de 2 a 7 anos. Se você tiver a parada, se você quiser isso. Tomar o pai de 2 a 7 anos. Quem fala não sou eu, isso é do Hellinger. Tá? Então, leva um tempo. Precisa quebrar muitas crenças, precisa mudar muitas experiências do passado, até você amar completamente aquela mulher e saber que ela teve seus problemas, que ela teve suas dificuldades, como você tem as suas e eu tenho as minhas. E nós não somos pais ideais, maridos ideais, esposas ideais, profissionais ideais, não somos nada ideal, a gente é o que a gente consegue ser. Ok? Explique o que é tomar a mãe. Já expliquei. Foi meu caso. Viajava sempre. Meu ex-esposo. Tá bom? A liberdade eu sempre dei. O pai que não faz questão de estar com o filho. Tá bom. É o que temos por momento aí para sua família, para o seu filho, né? Sei bem, mas esse papo é muito interessante, estou adorando. Que bom. Tem um afilhado que foi criado dentro de casa com mãe e avó até que adulto assumiu a sexualidade gay. Pois é. Então, filhos criados por avó. Isso é muito antigo, né? A mãe, vocês têm um filho com tem idade, 15, 16, 17 anos, vai para a vida, vai estudar, vai trabalhar e deixa o filho com a mãe vai criar, a avó, né, vai criar o filho e ela vai lá viver, e depois às vezes conhece um outro homem e tem outro casamento. Então esse fica preso ao universo feminino. Vive o universo feminino, a vovó faz todas as vontades dele, achando que está com boa intenção, né, com muito boa intenção, e está tirando a força, está excluindo o pai, e esse filho fica preso ao universo feminino. Meu filho é produção independente, sempre dei liberdade para ter contato com o filho, mas não fiz e nunca farei alienação parental. Mas o pai é ausente. Hoje meu filho já não sente falta. Sim, ok. Então, produção independente, ele vai aprender que é isso. Isso é o que ele tem para ele, né, nessa existência. Então, aquela é a porção. Chega uma hora que a gente sabe, é como a gente senta numa mesa e tem aquele tanto de comida. Não é? Eu queria mais, mas eu quero aquilo, tá? É o que você tem. Chega uma hora que você se contenta com aquilo, é aquilo que você tem, é a vida, é a forma que a vida apareceu para ele. Então, o pai tá ok, tá? Faz falta? Faz, tá? Faz. Lá dentro alguma coisa faz, porque nós somos seres, como seres humanos, todos nós precisamos ter um pai e uma mãe. Todos nós precisamos dentro, porque se não fosse um pai e mãe, nós não existiríamos. E quando o meu acesso ao meu pai, ele é interrompido, ele é influenciado, ele é desestimulado, eu vou perdendo acesso ao universo masculino e vou ficando com o universo feminino. Isso causa um desbalance que não é bom para nenhum filho, não é saudável. Pais separados, filho pequeno fica só com a mãe, pouco com o pai. Qual a influência do desenvolvimento emocional do filho? Pois é, Bia. Há uma influência assim, ele vai ficando mais no universo feminino, isso que nós falamos, né? Vai se acostumando com aquilo, que a vida, o pai está longe, o pai acaba às vezes ele acaba não fazendo a função pai propriamente dito, porque ele entra com
com bem bom, tá tudo bom, né? Ele chega com para brincar, ele vai se divertir, vão sair, vão viajar, vão jogar, né? E então não é o ideal. O ideal de um filho é ter um pai e uma mãe juntos. Esse é o ideal. Tudo que vem menos que isso vai trazer para esse filho uma dificuldade. Agora, é o fim do mundo? Não. Tem muita gente que ficou órfã com 2 anos de idade, 5, enfim, com várias idades, e vai seguindo. Ou seja, sem mãe. Eu tenho um casal que a esposa morreu e ele ficou com 2 filhos, e o cara está criando os 2 filhos, e está tudo certo, ele está indo. Nenhuma dessas situações é a situação ideal. Nós estamos falando da situação ideal, a maternidade como uma função que é feita durante um tempo enquanto o filho é criança. Filho cresceu, aposenta como mãe. Aposenta, mãe aposentou, filho vai embora, né? Nossa, minha mãe foi tudo, me ensinou a viver. Ensinou a viver. Mas é a força do pai que coloca você na vida, tá? Amar acima de tudo. Estou nessa caminhada tomar a mãe. Maravilha, Marlene, é isso aí, né? A gente para ir para o masculino antes de tomar a mãe. Se eu não consigo tomar a minha mãe, eu não consigo ir para o meu masculino, não consigo ir para o pai. Se eu não consigo tomar o pai, eu não consigo ir para um feminino saudável. Então, tomando pai e mãe, eu vou para o masculino, feminino saudável. Eu vou atrair pessoas para estabelecer relacionamentos saudáveis maduros. Bom, nós estamos chegando no finalzinho. Explica melhor sobre essa antes dos 7 anos, filha da mãe, depois do pai. Ok, vamos lá. Então, é assim. Nos 7 primeiros anos, a criança está na área de influência da mãe. A alma da criança está ligada à alma da mãe. Até porque a criança ficou dentro da mãe 9 meses. Então, é um espírito dentro do outro. Eles estão imbricados. Essa criança ela vai depender de amamentação, de banho, de cuidado, de dormir, de trocar de roupa, enfim. Ela vai estar totalmente ligada à mãe. Ela vê o pai, mas não tem aquela importância. A partir dos 5 anos, o pai começa a aumentar a importância, vai até que a partir dos 7, 8 anos, o pai cresce de importância. O que acontece com 7 anos? É um fechamento da evolução. Trocam-se os dentes, aparecem os dentes definitivos. Que mais? O sistema imunológico se completa. O sistema imunológico leva 6 anos para evoluir. A mente, as ondas cerebrais mudam o tipo de ondas cerebrais. A partir de 7 anos, essa criança ela vai se fechar um pouco para o mundo, ela não está mais tão aberta como ela estava na época que ela estava para a mãe. Então, aí o pai cresce de importância. Nessa hora, é a hora da mãe sair de cena e deixar o filho e a filha cada vez mais com o pai. Não interferir, não criticar o pai. Pode estar fazendo a pior coisa que seja, entendeu? Respeito e honra. Respeito e honra. Você vai dar para o outro e a criança vai sentir que a mãe respeita e honra o pai. Tá? E aí ela vai entender que ela tem o direito de amar esse pai também. Ok? Eu acho que dá só para mais uma pergunta, que nós já chegamos ao nosso tempo. E assim, olha, se você tiver alguma pergunta, manda no direct no meu Instagram. Eu estou preparando temas para as próximas lives. Já tem algumas perguntas, até tinha compartilhado, retirei. Então está aberto lá os temas para as próximas lives. E tem um tema que está todo mundo pedindo, que é a parte do emagrecimento e sexualidade. Sexualidade nós vamos falar na quarta-feira à noite, eu vou falar com o Renê, tá? E amanhã eu vou falar sobre essa questão da mulher, do útero da mulher no feminino da mulher, né? A mulher com ela mesma. Aqui eu estou falando, a maternidade é a mulher em relação a um filho, mas a mulher com ela mesma, mulher e útero. Amanhã, com a Soledad, ela é tremenda nisso, é uma mulher que trabalha com o universo feminino aí há mais de 30 anos e temos muita coisa para falar para vocês amanhã, tá? E na quarta-feira, sexualidade. Fica ligado aí e a gente vai encerrando por aqui. As perguntas, por favor, depois manda para mim. Beleza? Um abraço, obrigado pela tanta perguntas, né? Que coisa maravilhosa de vocês.
Muito obrigado e até breve.